Temos o privilégio de ouvi-lo nesta celebração do aniversário da igreja. E a presença dele aqui já é um presente para nós. Muito obrigado. E fica à vontade, tá bem? Com certeza. Obrigado. Mesma vontade. Tá bom. Irmãos, bom dia. Bom dia, gente. Graça e paz para vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje pela manhã e poder trazer aquilo que Deus tem para nós. E eu creio que Deus tem uma palavra para a minha vida, para a sua vida nessa manhã. E não apenas estamos aqui a celebrar mais um ano de vida da igreja, mas acima de tudo também estamos para ouvir aquilo que Deus tem para nós hoje. Talvez aquilo que Deus falou para você há uma semana atrás, há um mês atrás, ou ontem, é uma coisa, mas hoje é a palavra que Deus tem para você hoje. E eu queria que mais uma vez nós pudéssemos orar nesse momento. E pedir, Espírito Santo, fala comigo. Talvez eu vim aqui até hoje sem muita vontade, talvez hoje eu vim... É mais um domingo, né? Tudo bem que é um domingo festivo. Eu não sei como é que está o seu espírito hoje. Como é que você acordou? Mas eu queria que você orasse isso. Essa simples oração. Espírito Santo, fala comigo nessa manhã. Ó Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Tu estás, ó Deus, presente em nosso meio, presente no meio de toda essa celebração, presente nas nossas vidas. Mas, ó Espírito Santo, eu te peço, em particular por essa manhã, fala com cada pessoa que está aqui, Senhor. Nós precisamos ouvir Tua voz. Nós carecemos de ouvir Tua voz. Ó Espírito Santo, que Tu possas tocar em cada coração, ministrar em cada vida, e que a Tua palavra venha mexer conosco, venha nos levar a talvez tomar posição em relação a algo na nossa vida, mas acima de tudo, como comunidade, como igreja, como Teu povo, que Tu nos ajudes a compreender cada vez melhor os Teus propósitos e os Teus caminhos. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava 2 semanas atrás numa conferência internacional aqui em Lisboa e estava ouvindo relatórios sobre o que está acontecendo com os refugiados, e um pastor de uma grande igreja na Suécia, ele estava a dizer que há um ano atrás eles estavam reunidos nessa mesma conferência em Miami, e ele estava a dizer, há um ano atrás, isso relatórios de pastores da Finlândia, da Suécia, da Alemanha, e eles disseram, olha, há um ano atrás, e os relatórios eram unânimes, um ano atrás a nossa igreja era uma igreja normal, comum, eram igrejas grandes, são igrejas grandes nesses países. Essa conferência, só para vocês terem ideia, são de pastores com no mínimo igrejas que têm 2.000 membros, estavam do mundo inteiro aqui, e ele estava a falar, olha, mas... Há um ano atrás, quando os refugiados começaram a chegar na Suécia, nós começamos a ouvir relatos impressionantes do que Deus está a fazer no Oriente Médio e em meio a toda essa crise entre os refugiados. E uma das histórias que eles contaram, ouvimos muitas histórias, nós estávamos ali, eu e a Mira, fazendo tradução para os brasileiros, e dentre todas as histórias que eles contaram, uma nos impressionou bastante. Um dia, um talibã, no Afeganistão, chegou para um pai de uma família e disse, olha, eu quero a sua filha de 12 anos, para que ela possa casar comigo. E o pai entrou em desespero. Disse, olha, eu não tenho nenhuma vontade de entregar minha filha de 12 anos para você. E ele disse, olha, eu vou voltar daqui a 3 dias. Se em 3 dias você não me entregar a sua filha, eu vou matar a sua família inteira, você e todos os seus. E ele sabia que aquilo era verdade, porque eles já tinham matado uma família de um vizinho inteiramente.
Todos os familiares de um vizinho tinham sido mortos por uma situação semelhante. E ele entra em desespero, mas ele, ao mesmo tempo ele pensa assim: eu já ouvi falar que o Deus dos cristãos é um Deus amoroso e um Deus compassivo. E ele diz: se esse Deus dos cristãos é esse Deus que os cristãos falam, que é um Deus amoroso, um Deus compassivo, eu quero que ele faça alguma coisa nessa situação. E aí à noite ele está reunido, ele e a família, pensando em o que é que vão fazer, todos os familiares. E ele diz o seguinte: que entra um homem pela porta dentro e diz: eu sou Jesus, o Deus que ama. Vocês vão fugir daqui. E quando vocês precisarem de roupa, eu vou lhes vestir. Quando vocês precisarem de comida, eu vou dar comida para vocês. Quando vocês precisarem de amigos, eu vou dar amigos para vocês. E ele desaparece. E todos que estavam naquela sala viram aquele homem. E eles fogem. E quando eles fogem, eles vão parar, como nós sabemos todos, vão parar na Grécia. Chegam na Grécia e tem uma equipe dessa igreja da Suécia, porque eles têm vários lugares, até da Grécia até a Suécia, vários pontos onde eles estão a receber refugiados. Essa é uma igreja muito grande lá na Suécia, uma igreja livre. E eles, quando chegam, essa família de refugiados afegãos, quando chega lá na Grécia, eles recebem roupa, recebem comida dessa equipe, dessa igreja da Suécia. E eles dizem assim: esses só podem ser desse homem que apareceu lá dentro da nossa casa. E eles são acolhidos por essa igreja, atravessam e vão chegar à Suécia. E quando eles chegam na Suécia, então eles estão convictos de que, de fato, esse Jesus que apareceu dentro da casa deles é o Jesus que também se mostra através da vida desses cristãos. Porque algo que nós ouvimos em toda essa conferência é de que Deus, em meio a todas essas situações de catástrofe, Deus vai estar a usar todas as situações provocadas pelo ISIS para trazer milhares de muçulmanos para Jesus de Nazaré. E o pastor do Egito, da Igreja Presbiteriana do Cairo, que tem 7.000 membros no centro do Cairo, nos disse o seguinte: hoje 10 milhões de iraquianos abandonaram o islamismo. Hoje 10 milhões de egípcios abandonaram o islamismo. E eles disseram: orem, porque esta é a oportunidade nossa e das igrejas na Europa para tudo aquilo que Deus está a fazer no meio dos muçulmanos. E eles disseram: olha, é claro para nós, hoje, muito claro, que toda essa situação, Deus está no meio dela. E testemunhos como esse, de famílias inteiras, de pessoas inteiras se convertendo do islamismo para conhecer o Deus que às vezes eles só ouviram falar. E eles são unânimes em dizer: estamos de volta, de uma certa forma, ao período do Novo Testamento, onde não havia Bíblias, havia, claro, as escrituras do Velho Testamento, mas não há o que nós temos no Ocidente. Se as pessoas não têm Bíblias, em geral, essas pessoas ouviram de muito longe sobre esse Deus dos cristãos, mas Deus tem agido de forma espetacular. E essas aparições, elas têm acontecido aos milhares. Eu me lembro de ter um vídeo com várias dessas situações de muitos anos atrás, mas eles disseram: como está acontecendo agora? Os testemunhos são unânimes. Deus está a agir de forma sobrenatural em meio a todas essas situações. Por que é que eu trago isso nessa manhã? Porque quando eu olho a Bíblia e, por exemplo, vou lá para Gênesis, para a história de José, e a forma como Deus aparece para José em sonhos, em Gênesis 37,
José é um jovem, um adolescente, em que Deus aparece para José em sonhos. E praticamente revela a José de que um dia os seus irmãos, seu pai, todos iriam, de uma certa forma, se ajoelhar diante dele. Claro que isso se cumpre depois literalmente. Deus aparece a José, aparece em sonhos. Mas Deus é esse Deus soberano que não está muitas vezes dentro das nossas caixinhas, que não está dentro dos nossos projetos e muitas vezes de certas coisas que nós trazemos na vida, achando que sempre tudo 2 mais 2 vão ser 4. Uma coisa é certa, Deus, Ele é soberano e está a agir de uma forma soberana hoje, que está muito além de tudo que nós imaginamos. Esse pastor da Alemanha disse, olha, a minha igreja que um ano atrás estava lá, tranquila, tínhamos muita gente na igreja, hoje metade da nossa igreja, na Alemanha, na Suécia, todos eles disseram, mais da metade da nossa igreja hoje é constituída de ex-muçulmanos. Cultos que estão sendo traduzidos para 12, 18 línguas. Eles disseram, a nossa igreja hoje não é mais nada da mesma. Os libaneses, que tinham ódio dos sírios, quando começou a chegar milhares de refugiados sírios no Líbano, eles disseram, nós não queremos os sírios aqui. Esse pessoal, através do Hezbollah, nos bombardeou quantas vezes, nos massacrou, e nós não queremos eles aqui. Mas algumas igrejas decidiram receber. Igrejas que tinham aí 30, 25 pessoas, hoje estão com 900 pessoas, 1000 pessoas. E o pastor, e nós vimos o filme, o pastor disse, olha, nós orávamos tanto por um avivamento no Líbano, só não esperávamos que fosse dessa maneira. E as igrejas estão explodindo de gente, de muçulmanos se convertendo ao Senhor. E Deus está a usar toda a situação de catástrofe. José tem os sonhos em Gênesis 37, mas aí em Gênesis 39, quando nós conhecemos a história de que José então é vendido pelos seus irmãos para a caravana dos midianitas, e ele vai parar no Egito, essa é uma história muito conhecida, mas Gênesis 39, quando ele para na casa de Potifar, era o filho querido de Jacó. Era o homem que tinha tido os sonhos, o jovem adolescente com os sonhos, que pensava, olha, agora vai ser uma coisa grande que vai acontecer na minha vida. Deus me revelou, muitas coisas vão acontecer. José jamais imaginou que de uma hora para outra, para que Deus cumprisse os seus sonhos, Deus ia dar uma reviravolta na sua vida. Porque a vida não é linear. É constituída de picos e de vales. É constituída de situações difíceis, situações muitas vezes que tocam no nosso coração fundo, que nos machucam, que nos magoam, e é assim que acontece com José. José, de uma certa forma, é ferido aqui, claro que já era ferido pela situação de viver entre os seus irmãos e eles não dirigirem mais palavra para ele. Era uma situação, uma família disfuncional, que vivia a família de José. Mas José agora é mais e mais ferido, e ele para na casa de Potifar, um jovem ferido, magoado psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente. Mas a Bíblia nos diz que quando ele chega na casa de Potifar, capítulo 39 de Gênesis, verso 2, diz lá, que o Senhor estava com José. Deus, Ele sempre vai continuar conosco, mesmo nas situações da mais tremenda crise. A questão, como diz Kierkegaard, só compreendemos a soberania de Deus não é olhando para frente, mas é olhando para trás. E quando a gente olha para trás, a gente compreende todo o mover de Deus em todas as situações das nossas vidas. Seja no tempo do auge, no tempo do pico, ou seja no tempo do vale, no tempo do deserto, no tempo das grandes crises. Vocês não pensam que José não estava em crise, ele estava em crise.
Mas a Bíblia nos diz que Deus estava com José. E a mão de Deus estava de tal forma com José que no verso 2 diz que ele prospera na casa deste homem egípcio, mesmo como escravo. José é escravo, mas ele prospera. E ele prospera de tal forma que a Bíblia nos diz que Potifar percebe no verso 3, que ele percebe que Deus estava com José e que tudo que José fazia, Deus prosperava. Potifar percebe a mão de Deus sobre a vida de José. Potifar percebe que há algo diferente naquele jovem. Potifar percebe que aquele jovem não era um jovem escravo qualquer, mas que Deus estava com a vida dele. E ele se agrada de José, diz o verso 4, o torna administrador de seus bens, ele confia toda a sua casa, toda a administração da sua casa. E desde que a Bíblia nos diz que desde que ele deixou tudo nas mãos de José, verso 5 diz que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. A bênção de Deus está sobre nossas vidas, mesmo quando nós olhamos as circunstâncias e não conseguimos ver bênção nenhuma. E o interessante é porque quem prospera é Potifar. A prosperidade não está sobre a vida de José, mas está sobre a vida de Potifar. Porque Deus trabalha na sua soberania para que nós sejamos bênção, mesmo quando nós achamos que não somos bênção. Para que nós possamos abençoar outros, mesmo quando nós nos sentimos miseráveis, mesmo quando nós nos sentimos pessoas sem grande capacidade de fazer alguma coisa, mesmo quando nos sentimos às vezes derrotados. Mas Deus abençoa. Mas nós sabemos que acontece todas as situações quando a bênção de Deus está sobre nossas vidas e o diabo usa a mulher de Potifar para dar em cima de José e ele recusa se deitar com ela. E depois nós conhecemos a história, ela acusa José de que tentou violentá-la e José então é mandado para a prisão. E ele sai daquela situação de bonança naquela casa, mesmo continuando como escravo, e ele vai então para a prisão. Mas, de novo, o que é interessante quando ele chega nessa prisão é que, de novo, a Bíblia relata, e Gênesis relata, de que quando ele chega ali naquela prisão, o Senhor também estava com ele. O Senhor estava com José, verso 21 do capítulo 39. Deus estava com José. E a Bíblia nos diz que o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. E eu fiquei a pensar nessa expressão. Como é que Deus trata José com bondade se ele continua escravo? Como é que Deus o trata com bondade se ele agora é prisioneiro? Não é nem mais administrador da casa do senhor egípcio. Como é que Deus o trata com bondade? Como é que nós podemos ver bondade de Deus quando aparentemente dá tudo errado? Como é que podemos ver a bondade de Deus quando as coisas aparentemente não estão a dar certo? Quando Isaías diz, Deus fala, olha, os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus pensamentos e os meus caminhos são muito diferentes. A Bíblia nos chama a crer e a confiar nisso. De que ainda que muitas vezes os nossos caminhos pareçam ser completamente diferentes, que ainda que algumas coisas que nós façamos parece que nós não compreendemos e não entendemos, uma coisa é, a Bíblia diz que Deus trata José com bondade e faz com que o carcereiro o trate bem naquela prisão.
Deus sempre vai usar pessoas para nos abençoar ao longo da jornada. Deus sempre vai usar pessoas para que possa nos abençoar ao longo do caminho. Deus sempre vai levantar pessoas para nos estender a mão quando nós não vemos, às vezes, nada de bom. E eu fico a pensar nessas muitas famílias refugiadas hoje, que estão a fugir, e que estão a conhecer Jesus de Nazaré ao longo do caminho. E quando eu penso no testemunho dessa família afegã, que diz: eu vi Jesus na sala da nossa casa, mas eu percebi de fato que esse povo que me ajudou com roupa, com comida, me trazer até a Suécia, eram de fato as mesmas pessoas de quem esse homem que entrou na nossa sala e que se dizia Jesus, e que entrou na nossa sala e nos convidou a confiar nele, na sua palavra, e por isso que nós fugimos de nossa casa. Esse Deus que nos tratou com bondade ao longo do caminho, mesmo no meio de tanta adversidade. Esse Jesus que está com eles no barco, na travessia para chegar à Grécia. Esse mesmo Jesus que está ao longo da travessia para chegar até a Suécia. Esse mesmo Jesus que acompanha essas pessoas que deixam tudo, a sua casa, suas famílias, seus bens. E nós ouvimos ali vários testemunhos de pessoas que perderam tudo. Eu me lembro de um homem já nos seus 75 anos que diz: olha, eu tinha mais ou menos em propriedade cerca de $1 milhão. E ele estava a chorar e dar o seu testemunho e dizer: mas hoje eu tenho paz, mesmo tendo perdido tudo o que eu perdi lá na Síria. Eu encontrei esse Jesus de Nazaré. Amados, o que fazer em situações de vidas, em testemunhos como esse que nós temos aos milhares? E às vezes, infelizmente, nós só temos as notícias ruins dos telejornais, da CNN, e que não mostra esse outro lado de tudo que está a acontecer, da forma como Deus está a trabalhar no meio de milhares de refugiados que têm se chegado a Jesus em meio a todas essas situações. Deus está com José naquela prisão. Deus trata José com bondade. E ali ele fica encarregado de todos os que estavam naquela prisão, responsável por todas as pessoas que estavam ali. E o carcereiro, a Bíblia nos diz que ele não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito. A história de José é essa história desse jovem que, de uma certa forma, é preparado. E toda essa história, e eu quero concluir com isso. Para mim, toda a história de José é essa preparação de um jovem que é chamado quando adolescente, com 17 anos, em que Deus lhe dá sonhos, que Deus diz: olha, você vai ser essa pessoa grande que eu quero que você seja. Mas há aqui todo um trajeto que José jamais esperou passar pela vida, que foi passar de forma traumática por essa situação de se tornar escravo, de ir para uma terra estranha, para uma cultura estranha, aprender uma língua diferente, de chegar no Egito e ter que viver essa situação como escravo, e de que estar na casa de Potifar, estar na prisão, não eram lugares definitivos. A prisão e a casa de Potifar eram lugares de passagem. E aqui eu queria deixar uma coisa para a gente. Há etapas nas vidas, na vida de cada um de nós, há etapas que vai ser preciso nós passarmos antes de chegarmos àquela etapa que Deus quer que nós fiquemos e vivamos. Há etapas e há lugares de passagem na vida da gente. E essas etapas de passagem, esses lugares de passagem, às vezes são lugares de dores, são etapas de sofrimento, são etapas muitas vezes difíceis, mas como diz Tiago, tendo motivo de toda alegria o passardes por várias provações, porque essa provação traz perseverança e faz com que vocês sejam maduros.
Quando Tiago fala isso, logo no início da carta dele, ele está dizendo: não há nenhum outro meio de alcançarmos maturidade a não ser através do sofrimento, a não ser através das situações difíceis na vida. Só alcançamos maturidade através das situações difíceis da vida. Então se lembre de uma coisa: quando você passar por dificuldades, quando você passar por situações de deserto, de crise, de vales, Deus nunca vai lhe deixar. Porque é a promessa também do Salmo 23. Quando você passar pelo vale da sombra da morte. Ou pode ser da sombra da enfermidade. Ou pode ser da sombra das lutas. Ou pode ser da sombra das dificuldades. Mas são sempre sombras. Períodos escuros. Lugares escuros, etapas escuras, etapa que às vezes nós não vemos muita essa bondade. Isso é tão claro na cabeça de José que quando ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, e ele diz para o homem que iria ser restaurado o seu serviço, ele diz claramente: olha, se lembre de mim. Eu não fiz nada para merecer estar nessa prisão. Se lembre de mim. E a Bíblia nos diz, logo depois, no capítulo 41, verso 1, que se passam 2 anos, onde José é esquecido completamente. Aparentemente 2 anos naquela prisão, em que parece que Deus não está com ele. Deus é soberano naquilo que ele faz. E amados, a minha palavra para você nessa manhã é: não sei que etapa na sua vida você está a viver hoje. Não sei se é uma etapa de muita alegria. Não sei se é uma etapa de muita dificuldade. Mas uma coisa é certa: é que nós precisamos compreender de que Deus está no controle de todas as coisas. E que esse Jesus de Nazaré, como vimos o testemunho hoje aqui, ele está vivo e ele ouve nossas orações. Ainda que você não compreenda tudo hoje, saiba, como diz a Bíblia, que de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que a gente não compreenda tudo, mas Deus está no controle de tudo. Do controle de todas as coisas. E assim como tem acontecido com todos esses refugiados muçulmanos que têm se convertido aos milhares, assim também pode acontecer conosco. Esse Jesus é um Deus vivo, que se preocupa conosco. Para mim, a vida de José é de um Deus que cuida e que se preocupa com a gente. Quando José dá o testemunho para os irmãos, por que é que ele parou no Egito? Ele diz: Deus parou, Deus me fez entrar no Egito. E tudo aconteceu porque foi para salvar muita gente. Tudo tem um propósito. E José diz no final de Gênesis: o mal que vocês tentaram fazer contra mim, tudo que vocês fizeram de mal contra mim, Deus transformou em bem, para que se cumprisse a sua vontade. Talvez muitas dificuldades que você já passou lhe trouxeram mágoa no coração. E o grande teste de fé da vida de José foi perdoar seus irmãos. Também isso faz parte da nossa vida. Ao longo da vida, com as dores e dificuldades, não deixe que as mágoas deixem o seu coração morrer. Não deixe que as dificuldades e as feridas da vida continuem a pipocar no seu coração, ele fazer uma pessoa triste e deprimida. Mas deixe que essas feridas se tornem cicatrizes que não doem mais. E que elas sejam, como diz o Henry Nouwen, feridas que nos fazem ser curadores feridos. Que através das nossas feridas e onde nós fomos feridos, Deus vai nos usar para curar outros. Para a glória do seu nome. Pai, muito obrigado por essa manhã. É verdade, Senhor, Tu és um Deus que atua no nosso meio.